Com Carla Zambelli presa na Itália e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o bolsonarismo parece desmanchar cada vez mais em facções. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos única e exclusivamente para essa pauta. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. É simplesmente isso. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália. E é por isso que, com a alma limpa, eu vou me apresentar às autoridades, porque eu não estou aqui fugindo, eu estou aqui resistindo e vou continuar resistindo. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Estão com medo do STF, né? Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro! Bom, a gente já falou aqui sobre a Carla Zambelli, quando ela fugiu, aqueles planos todos malucos dela, etc e tal, e deu tudo errado pelo jeito, né? Tanto que umas semanas atrás eu vi que ela queria se candidatar a deputada na Itália, e ela tava procurando algum partido, e aí deu 2 semanas e ela foi presa, né? Quer dizer, ela se ligou que... Aliás, ela deveria ter se ligado, ela não se ligou que a Itália não é a América, né, cara? E a Itália tem aquela vaga para candidatos ítalo-americanos, não tem? Eu acho que o Piquet foi candidato, não, o Fittipaldi foi candidato. O Fittipaldi eu acho. Foi eleito? Ele foi eleito. Eu acho que a Zambelli ia usar essa prerrogativa, mas de fato não deu certo para ela. A gente até na pauta todo mundo trouxe essa questão desse movimento da Zambelli, parecia um pouco a ação do Eduardo Bolsonaro, só que para a Europa, né? Porque ela tem cidadania italiana, eu vou para a Itália, o governo da Meloni, eu vou tentar apresentar as denúncias que eu venho sofrendo, e o grupo bolsonarista... A Meloni não tá nem aí, mano. Não tá nem aí, exato. A Itália não tem a capacidade de pressionar o Brasil como os Estados Unidos, as sobretaxas. A Meloni nem toma decisões sobre tarifas do ponto de vista do país dela, ela faz parte do bloco europeu, acho que ela vai chegar na reunião vamos taxar em 50% do Brasil por causa da Carla Zambelli, e o Macron vai falar vamos. Não tem a menor fundamento a possibilidade de acontecer, e eu acho que outra questão em relação a essa atuação um pouco desastrada da Zambelli é que o Bolsonaro não gosta dela, né? Assim, o Eduardo Bolsonaro é filho, então, ele tem todo o apoio do pai, o Jair falou que mandou dinheiro para os Estados Unidos, agora o Jair culpa a Zambelli pela derrota em 22. Sim. Então, assim, ela não tem esse canal de contato com a Meloni, que não tá nem aí, com a União Europeia, porque é um bloco muito mais fragmentado, e com o Bolsonaro. E outra, nessa de ter uma comunicação com a Meloni, assim, mas ela não deve ter chegado nem perto do sei lá, o dirigente partidário, Zero. Zero. E outra, aquilo que nós já falamos, a extrema-direita europeia tem suas particularidades que aqui no Brasil não existe. Eles têm uma particularidades que é a questão da imigração, a questão racial. Não, e nessa parada de imigração e etc e tal, você acha que a Giorgia Meloni vai virar e falar, pô, que bom que essa brasileira condenada veio aqui ser deputada. Tá louco? Brasileira condenada. E tem um vídeo dela com uma arma andando na rua apontando pra outra pessoa, peraí, pô. Exato, Exato. E inclusive o Gilmar Mendes vai incluir no pedido de extradição, né? O Gilmar, porque esse julgamento dela perseguindo o cara na rua às vésperas do segundo turno vai voltar, se não me engano, dia 15 de agosto, e depois de concluído ele vai ser anexado ao pedido de extradição, ou seja, este vídeo vai chegar na justiça italiana, ela correndo com uma arma na mão, vai chegar formalmente, né, já chegou por outros meios, mas vai chegar formalmente ao processo de extradição dela. Agora, é interessante porque toda vez que o caldo do Bolsonaro azeda, o da Zambelli apodrece, né? O do cara vai ser condenado, o filho dele causando, a mulher é presa. E vai surgindo mais coisa. E ela, no fim das contas, pra mim, ela representa os caras lá da porta do quartel, dos que queimam pneu, são os malucos. Ela sempre tá nesse balaio. Aí eu fico um pouco dividido. Tipo, sim, ela certamente faz parte da ala dos louquinhos. Mas assim, que nem o Eduardo Bolsonaro, você pode julgar, etc. Mas ele tem um plano maior por trás, assim. Sim. Ele tá tentando construir alguma parada. Ainda que, claro, construir essa parada significa conseguir capilarizar o legado do pai e continuar essa parada, que é uma questão personalista, uma questão familiar, uma questão... Beleza, show. Mas ele tem um grande plano por trás, uma grande articulação, existe todo um projeto. A Zambelli me parece meio personalista demais, sabe? É uma coisa só dela ali, ela que tá fazendo. Ainda que ela, tipo,
não, mas eu sou bolsonarista, tô aqui pelo Bolsonaro, tal. Mas não é exatamente assim, tipo, não tá enquadrada com os outros, sabe? Afinal de contas, se ela tivesse enquadrada com os outros, talvez ela não tivesse sendo presa agora, talvez ela tivesse mais resguardada, coisa que ela não foi. Aí eu já uso esse gancho pra ir passando pros próximas temáticas aqui do programa. A gente falou em outro programa, né, que existiam 3 possíveis bolsonarismos, né? O bolsonarismo pragmático, representado pelo Tarcísio, o Zema também, em alguma medida, enfim, os governadores, essa galera pragmática de política. Tem o bolsonarismo dos louquinhos, que é o Eduardo Bolsonaro e essa galera aparlamentar, vamos falar assim, né, que faz essa atuação e que tem um quê muito mais ideológico. E você tinha o Bolsonaro, que tava nesse meio e não sabia pra que lado que lutava, né? Mas aí eu tô vendo, assim, que ou existem rachas dentro dessas divisões, ou existem mais divisões de fato. Porque, por exemplo, dentro dos louquinhos, a gente consegue colocar o Eduardo Bolsonaro, a gente consegue colocar o Nicolas Ferreira, e a gente consegue colocar a Zambelli. Mas eles não estão articulados. O Eduardo e o Nicolas, inclusive, trocaram farpas, até duras, no Twitter aí, recentemente. E isso parecia ser um certo racha do Nicolas com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, tal. Até porque vamos lembrar que o Nicolas se aproximou muito do Marçal na época das eleições municipais e apoiou uns outros candidatos que não eram os candidatos bolsonaristas, pelo menos não bolsonaristas dados pelo Bolsonaro, né? Então ele já se colocava ali como, eu não preciso tanto do Bolsonaro, tal. A gente já falava de um pós-bolsonarismo. Né? Só que hoje o Nicolas estava na manifestação da Paulista. Estamos gravando no domingo, teve uma grande manifestação bolsonarista na Paulista. Não estava o Bolsonaro, inclusive, mas estava o Nicolas Ferreira e o Silas Malafaia. Abre aspas aqui, que saiu aqui no Twitter. O Silas Malafaia, olha o que ele falou, hein? A gente teve um programa recentemente sobre os governadores, ou são lá ouvintes, quem não ouviu. E o Silas Malafaia falou, cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar do Bolsonaro? Era pra estarem aqui com a minha gente. Estão com medo do STF? O Tarcísio não foi, né? Nem o Tarcísio, nem o Zema, nem ninguém. Então, assim, a gente já viu, os bolsonaristas estão bem rachados mesmo, cara. E ainda que eu acho que, por exemplo, o Malafaia e o Eduardo talvez estejam num segmento único, assim. Mas o Nicolas não tava, e agora tá de novo. Quer dizer, essas disputas eleitorais vão moldando como é que eles vão trabalhando. Mas é aí que tem eu fiquei pensando nisso quando eu li uma chamada que era... Ato tem palanques vazios. Meio que inverteu a ordem do fim do mês passado. Tinha pouca gente, mas tava cheio de caciques e poucos apoiadores, né? Dessa vez inverteu a ordem, né? Eu fico com a impressão, e eu estava falando desse embate, essa fragmentação dentro do bolsonarismo, eu acho que esse movimento naturalmente vai acontecer porque se o pós-bolsonarismo que a gente tanto fala já está precificando a ausência do Jair, eu falei que 2024 foram as prévias da direita, 2026 vai ser a consolidação dos vencedores. Alguém aí vai conseguir assumir o protagonismo. Exato. E eu acho que tá todo mundo se movimentando pra estar bem posicionado em 26. Eu acho que esses dois movimentos, eles vão acabar meio que sempre se retroalimentando. Porque parte do bolsonarismo, e o Guilherme atribuiu isso em alguns programas, e eu pensei muito sobre isso e agora eu passo a concordar, parte dessa estratégia de proliferação digital do bolsonarismo é do MBL, né? Essa ideia de que existe um movimento quase espontâneo de lideranças que aparecem em meios digitais e se popularizam com vídeos controversos e acabam capilarizando candidaturas para vereador, deputado estadual. E eu acho que isso retroalimenta o bolsonarismo. Eles não podem perder esse tipo de liderança espontânea, até porque é o que apresenta tantos quadros diversos, e ainda mais quando a gente compara com os quadros de esquerda pós-Lula. Mas, ao mesmo tempo, isso não forma uma unidade partidária. E aí, essa articulação com os partidos PL e partidos do Centrão que sejam mais à direita, republicanos, enfim, o PP, é necessária para que o Bolsonaro não passe o que ele passou no período que ele ficou sem um partido ocupando a presidência da República, ou quando ele foi eleito pelo PSL, que à época era um partido muito diminuto, sem grande articulação com o Congresso. Sim. Então, acho que a lição do bolsonarismo no governo foi que eles não podem abandonar totalmente a capacidade de geração espontânea de novas lideranças. E essas lideranças são mais difíceis de você enquadrar dentro de uma lógica partidária, ou parte delas é mais difícil de você enquadrar dentro de uma lógica partidária, mas você precisa da atuação do partido, você precisa do operador político, você precisa das bases estaduais, das bases municipais, para ser competitivo. Mas assim, essas bases nem sempre vão concordar. Mas eu acho que a existência depende um pouco desse movimento dual, que parece contraditório, e em alguns momentos vai gerar embates dentro da base, mas que eu acho que o bolsonarismo, de alguma maneira, já soube precificar, assim, porque a gente sempre usa o exemplo da eleição municipal de São Paulo, porque a gente foi muito atravessado por ela, eu falo muito do Marçal, mas depois o Nunes venceu e
tá razoavelmente tudo bem. O Nunes também não rompeu com o bolsonarismo porque ele sabe que não pode. Ele tem um vice indicado pelo PL, se ele tem ambição ao governo do estado, e ele parece ter, o tempo inteiro ele se coloca como candidato a governador, ele vai precisar que o PL e o bolsonarismo apoie em 2026, ele até saiu aí a possibilidade de mudar de partido, porque enfim, o MDB tem outros cálculos a serem feitos. Então, tudo isso parece estar precificado já. Você precisa ter os dois. Você precisa do Nicolas Ferreira e você precisa do Valdemar Costa Neto. Você precisa dos dois para o movimento continuar mobilizado e funcional politicamente. E isso é muito difícil de operacionalizar, mas eles têm conseguido aí nos últimos anos. Eles são uma oposição que elegeu mais do que quando eles eram situação. Então isso mostra uma articulação mesmo que tortuosa entre esses dois segmentos. Né? Engraçado, eu ia te fazer uma pergunta, alguma coisa que você colocou no roteiro e você acabou respondendo nessa última frase. Mesmo Eduardo Bolsonaro, ele tem uma pretensão muito eleitoral. O que eu já enxergo diferente, eu acho que ele tá já se colocando, pensando num longo prazo, não que ele não pense em eleições, mas ele já pensa mais a um longo prazo, quer dizer, 2026 está muito em cima, então talvez ele consiga construir algo para 2030, então talvez a atuação dele tenha que ser mais extra parlamentar mesmo, perder o mandato, enfim, continuar nessa cruzada de exilado de uma ditadura até que ele consiga reverter as coisas. Vamos supor que se o Lula perde uma eleição pro Tarcísio, ele pode voltar pro Brasil. Sem dúvida. Ele continua a oposição ou uma posição mais... Não seria uma oposição, mas enfim, vocês me entenderam. Talvez a posição não eleitoreira dele o traga mais ganhos no futuro. Tanto que saiu uma quest de que ele, entre as possibilidades para bater no Lula, é o que performa pior. Ainda que a popularidade dele tenha crescido, como a gente já mostrou nos programas anteriores. No entanto, o Nicolas Ferreira, por exemplo, ele não é um cara de projeto político futuro. Ele é um cara que ele tá pensando na próxima eleição, tal, e enfim, vamos aí. E aí você pode colocar isso também, pensando em Minas Gerais, será pro senador Cleitinho, que vai tentar ser governador. Enquanto o Zema, por sua vez, ele até pode ter pretensões eleitorais, todo político tem. Mas eu imagino que ele tenha pretensões de um projeto maior do que simplesmente a próxima eleição. Só que aí, de fato, né, uma coisa não interfere na outra, né? Porque mesmo que o Eduardo Bolsonaro, tudo bem, agora não dá, vamos pra 2030, mas ele vai eleger vereador, deputado, prefeito e assim por diante. Né? Exato. Então, de fato, eles podem existir no mesmo partido, no mesmo agrupado, e, enfim, cada um com a sua atuação. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, talvez a palavra eleitoral não seja a mais feliz que eu não coloquei na pauta, mas eu acho que a pretensão do Eduardo Bolsonaro é herdar o clã. Mas herdar o clã sabendo do potencial eleitoral que ele tem. Se o Eduardo Bolsonaro é o campeão do bolsonarismo, ele vai ser uma figura indispensável para as articulações de 26, mesmo que ele mesmo não seja candidato, mesmo que ele continue exilado nos Estados Unidos até outubro de 26 e nem se candidate à reeleição. Sim. Ele ainda vai ter muita força no envolvimento de campanha para deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Então, assim, ele vai ter um espólio político muito forte para negociar. Então, eu acho que é esse entendimento que eles foram pegando na prática de que o bolsonarismo dá voto e a geração espontânea é importante para sempre renovar as bases e estar em contato com as demandas dos seus eleitores. Há uma renovação constante de quadros e de demandas dentro dessa descentralização que o partido digital gera aí. E, ao mesmo tempo, eles têm uma estrutura partidária que consegue fazer governadores, prefeitos, vereadores. Então, tá bem azeitado do ponto de vista político. Acho que foi um aprendizado que eles fizeram tanto no período do governo quanto agora na oposição e que coloca eles numa posição vantajosa para 26. Mas aí sim, acho que o Nicolas Ferreira tem uma pretensão mais imediata porque ele não tá para herdar nada, né? O Nicolas Ferreira, apesar dele fazer parte e estar englobado num movimento mais amplo de transformação da direita brasileira, capitaneada pela vitória do Bolsonaro em 18, o Nicolas Ferreira, ele tá nessa condição de que ele precisa fazer uma carreira por si próprio, ele precisa ser eleito deputado, eventualmente senador, disputar prefeitura, governo. Se ele quer ter uma trajetória política, ele não pode estar totalmente atrelado a uma concepção política que ainda é muito familiar. A gente sempre fala isso sobre a família Bolsonaro. Eles ainda têm uma noção de proximidade, de reconhecimento dessa proximidade, até pela fala do Silas, de quem estava comigo no momento mais adverso. E o Nicolas não quer. O Nicolas quer se aproveitar dessa popularidade do movimento bolsonarista, mas ter a sua própria trajetória autônoma sem romper, mas como um bolsonarismo alternativo, um pós-bolsonarismo de segunda ou terceira geração. Ele é muito jovem. Me parece um pouco um movimento de independência, mas não rompimento. E eu acho que é o que quase todos esses caras um pouco mais longe do bolsonarismo, mais eleitos, tentam fazer, porque o rompimento também gera um ostracismo
ostracismo, como a gente viu no exemplo do Dória, do Joyce Hasselman, da própria Carla Zambelli. Acho que por ele se alinharia muito mais ao Marçal, né? Com certeza, se o Marçal tivesse ganhado, eu acho que a gente teria nascido uma outra parada ali, um marçalismo de fato. Sim. Obrigado, Ricardo Nunes. Ufa, obrigado, MDB. Que esteve na manifestação. Hoje? Sim. Pretensão para governador. E assim, malquisto, nos últimos programas nós falamos que ele tinha sido vetado pelo bolsonarismo enquanto governador. Então, essa foi uma manifestação para o pessoal fazer um nome também. Sim. Que era isso, estamos aqui de verdade. Nunes, Nicolas, há pessoas que têm algo a provar pro bolsonarismo para fazer o nome entre esses caras. Mas o Nunes é daquele jeito dele, né? Fala, ele fui porque acho injusto, não tem uma coisa ideológica. É aí que ele se queima com esses caras, né? Uhum.